Foi desbaratada aqui uma operação de trabalho análogo à escravidão na Serra Gaúcha. E, como já é de se imaginar, porque não é novidade aqui no estado esse tipo de coisa, na época da colheita da uva foi descoberto e foi, enfim, praticamente foi libertado um cativeiro, tá? Mais de 150 pessoas em condições análogas à escravidão. Eu encontrei um vídeo curto aqui, mas nós vamos ler uma matéria depois sobre esse assunto, tá? Então vamos lá. Operação da Polícia Rodoviária Federal resgata trabalhadores em condições análogas à escravidão na Serra Gaúcha. Vamos assistir aqui. Aqui é o lugar onde eles estavam alojados, tá? Os trabalhadores. Essa galera toda estava trabalhando na colheita da uva e no abate de frangos na região da Serra. Aí as condições do alojamento, ó. Situação que as pessoas estavam encarando e assim, elas vieram por aliciamento, né? Elas foram aliciadas a fazer esse trabalho, porque elas não são aqui do estado, ainda por cima. Olha as condições das pessoas. Isso aqui é como foi encontrado o alojamento deles, tá? Nós vamos ler a matéria agora da CUT Rio Grande do Sul. 180 trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é um dos polos, o polo vinícola gaúcho, né? Serra Gaúcha, metendo louco aí pra variar. Que é a PRF, as pessoas que foram libertadas, né? Em operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Ministério do Trabalho e Emprego, 180 trabalhadores baianos aliciados para o trabalho na colheita da safra de uva na Serra Gaúcha foram resgatados na noite desta quarta-feira em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves. A ação foi deflagrada após a denúncia feita por 3 trabalhadores que conseguiram fugir do alojamento precário. Eles procuraram a unidade da PRF em Caxias do Sul. A corporação acionou o Ministério do Trabalho e Emprego e a Polícia Federal para se deslocarem também ao endereço indicado e confirmaram a informação dos trabalhadores. Segundo o gerente regional do MTE, Vanils Corte, a prefeitura da cidade está organizando um espaço para alojar de forma provisória os trabalhadores que foram resgatados. Eles devem ser encaminhados na tarde desta quinta-feira ao ginásio municipal Darcy Posa. Um homem de 45 anos, natural de Valente, Bahia, foi preso pela polícia na operação. Ele, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado ao presídio de Bento Gonçalves. Segundo o delegado da Polícia Federal, Claudino de Oliveira, o preso era o responsável pelas contratações dos resgatados que trabalhavam na colheita da uva para vinícolas, cujos nomes também não foram divulgados. E aqui eu quero fazer um comentário depois. Agora o Ministério do Trabalho e Emprego vai atuar para buscar o ressarcimento pela empresa terceirizada do homem preso dos valores referentes aos salários e verbas rescisórias devidas aos trabalhadores para depois providenciar o retorno dos resgatados às suas cidades de origem na Bahia. A empresa possui contratos com diversas vinícolas da região. Ou seja, não tem papinho, tá? Provavelmente as maiores vinícolas da região estavam explorando o trabalho escravo, tá? E daí, sim, meus amigos, minhas amigas, são corresponsáveis por essa situação. O alojamento onde os trabalhadores estavam, uma pousada na rua Fortunato João Rizardo, no bairro Borgo, também seria do homem preso, segundo o delegado da PF. O local foi interditado por apresentar problemas de segurança em instalações elétricas, superlotação e questões de higiene. Trabalhadores foram cooptados por aliciadores de mão de obra. Os trabalhadores que conseguiram fugir do esquema relataram aos policiais que foram cooptados por aliciadores de mão de obra, conhecidos como gatos na Bahia, e trazidos para a Serra Gaúcha para trabalharem para uma empresa terceirizada que presta serviços para produtores rurais e vinícolas. Esses caras, na verdade, eles não são terceirizados, eles são quarteirizados ou quinteirizados, tá? Isso aqui é um conceito diferente, tá? Eles não são trabalhadores terceirizados da empresa, eles são quarteirizados ou quinteirizados, porque o terceirizado é o cara que tem o contrato com a vinícola para trazer trabalhadores para cá. O trabalhador, que já é subcontratado, ele é subcontratado. Olha o estado do alojamento.
Eles denunciaram que representantes da empresa ofereciam a eles comida estragada e contaram que só podiam comprar produtos em um mercadinho em frente à igreja Nossa Senhora do Carmo, com preços superfaturados e que o valor gasto era descontado do salário. Isso aqui, cara, é milícia, tá? Isso aqui é milícia, tá? Isso aqui é o mesmo que fazem no garimpo ilegal. Isso aqui é o mesmo que fazem no garimpo ilegal, tá? Eles aliciam o povo da região, muitas vezes o próprio povo Yanomami, lá em Roraima, para trabalhar na mineração, porque não tem outra coisa para fazer na região. É mineração. Eles aliciam as pessoas, cooptam, colocam a trabalhar. E daí, para a pessoa poder comer, ela só pode comprar de um local específico e aquele local vende a preço superfaturado, tá? É o mesmo modus operandi da milícia mineradora de Roraima. Disseram ainda que eram impedidos de sair do local e que, se quisessem ir embora, teriam que pagar a suposta dívida. Além disso, os patrões ameaçariam os familiares que vivem no estado nordestino. É ou não é milícia isso? Além disso, contaram que tinham atrasos nos pagamentos dos salários e relataram sofrer violência física, passar por longas jornadas de trabalho de até 16 horas. Ainda disseram que eram coagidos a permanecer no local sob pena de pagamento de uma multa por quebra do contrato de trabalho. Olha isso, cara. Exploração se repete em outros municípios. De acordo com o gerente do Ministério do Trabalho, já foram feitas operações do mesmo tipo nesse ano em Nova Roma do Sul, Caxias do Sul, Flores da Cunha e também em Bento Gonçalves. Serra Gaúcha, tá? Isso aqui é vinícola e aviário. 2 locais que serviam como alojamentos foram interditados por apresentarem problemas de segurança em instalações elétricas, superlotação e questões de higiene. No total foram vistoriadas 24 propriedades rurais nessas cidades e identificados 170 trabalhadores sem registro. As origens deles são principalmente baianos, argentinos e indígenas. Alguns, inclusive, com menos de 18 anos de idade. Vocês estão percebendo, gente? Estão percebendo? Sabe o que me deixa mais indignado em toda essa história? Que me deixa indignado nessa situação toda aqui, nessa história toda? É que eles fazem a operação, eles sabem aonde esses caras trabalham e eles não divulgam aonde foi que esses trabalhadores foram explorados. Tá entendendo? Percebe a loucura da coisa? Tá se abafando os nomes das vinícolas que exploraram o trabalho escravo, das empresas de corte, abate de frango, né? Tudo isso está sendo poupado, tá? Todos esses empresários estão sendo poupados nesse processo, tá? Tudo isso está sendo poupado nesse processo. Não está sendo divulgado quem é que está explorando o trabalho escravo aqui no Sul. E se tem uma coisa que era necessário fazer, né, era justamente seguir o dinheiro, ver até onde esse dinheiro vai, ver da onde ele sai. Porque não tem outra forma, gente. Olha só, já descobriram, já tá lá. O cara foi até a polícia, denunciou. Ó, eu trabalho em tal lugar. Se ele falar trabalho em tal lugar, tu já sabe qual é a empresa. Porque tu não tem como não saber que o lote de terra tal, da cidade tal, pertence à empresa tal. Não tem como não saber isso numa operação policial, numa investigação. O que está acontecendo aqui é um abafamento dos nomes de quem explora trabalho escravo no Rio Grande do Sul. E assim, numa boa, nós sabemos quais são as maiores vinícolas aqui do Sul. Vai ter uns nominhos muito conhecidos nessa lista. E daí ninguém fala, ninguém conta, ninguém divulga. Como assim? Como assim? Isso não pode acontecer. Nós estamos em 2023. Ninguém deveria se sentir no direito de explorar a mão de obra de outra pessoa dessa forma. Ninguém deveria se sentir no direito de fazer isso, cara. Isso só acontece, e daí eu sou obrigado a voltar nisso, isso só acontece porque, primeiro, existe por parte da imprensa e da própria polícia um interesse em não divulgar os nomes das empresas que estão explorando, né? E segundo, isso só acontece também porque esse governo que acabou de passar destruiu toda e qualquer atividade de fiscalização do trabalho, da exploração, seja do meio ambiente, seja da mão de obra, tudo foi destruído, tudo foi desmontado. E agora é que a gente está começando a detectar essas coisas. E olha, esse processo vai ser longo, vai ser exaustivo, vai ser desgastante de chegar
no ponto de saber o seguinte, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquele outro, tais e tais servidores foram coniventes ou foram cúmplices para que essas coisas acontecessem, tais e tais foram subornados. A gente nunca vai ter dimensão de tudo que aconteceu nesse país, mas uma coisa é certa. Esses últimos 2 governos federais, o golpista Temer e o miliciano Bolsonaro, foram o que causaram isso aqui. Foram a causa primária disso aqui. Não que não acontecesse antes, mas agora perderam completamente o pudor com essas coisas. Agora é como se fosse legal fazer. E não legal do sentido de estar na lei, não é legal de, é top fazer, tá? Explora mesmo, explora que é top fazer. Explora que tá liberado, tá? Então, eu realmente fico chocado com uma notícia dessas. É mais um episódio no qual vão apontar pra cá e dizer assim, olha lá o gaúcho, de novo sendo gaúcho, né? E a gente sabe que sim, tem muita exploração de trabalho aqui, tem muita ideologia, especialmente no interior, né? Ideologia fascista e neofascista, a ponto de alguém se sentir no direito de contratar um contratante para contratar escravo para botar a trabalhar na sua vinícola. Então, essa é a situação que a gente se encontra, né? Mas esse aqui é um episódio em um estado. Imagina o que não tem ao longo desse país inteiro nessa situação.